A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a misericórdia do nosso Deus estejam sobre cada vida neste momento. Hoje vamos meditar em uma poderosa verdade da palavra do Senhor, na história de Moisés e a sarça ardente, que nos ensina sobre chamado, santidade e propósito. A palavra de Deus nos diz que Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro. E ao levar as ovelhas para além do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou para ver aquele grande mistério. Então o Senhor o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Essa passagem nos ensina que Deus se revela no meio da rotina. Moisés não estava em um templo, nem em um culto, mas trabalhando, cuidando de ovelhas. Mesmo assim, Deus o encontrou. Isso nos mostra que o Senhor fala conosco no dia a dia, quando estamos atentos à sua voz. A sarça que queimava sem se consumir revela o poder de Deus. Um fogo que não destrói, mas transforma. É o fogo da presença do Senhor, que purifica, chama e capacita. Quando Deus pede para Moisés tirar as sandálias, ele está ensinando sobre reverência e santidade. Sandálias representam o contato com a poeira do mundo, com as marcas da caminhada. Para se aproximar de Deus, é necessário reconhecer que Ele é santo e que precisamos nos despir do orgulho, do pecado e da autossuficiência. A presença de Deus exige um coração quebrantado e obediente. O Senhor então se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostrando que Ele é um Deus de promessas e de fidelidade. Moisés esconde o rosto, porque teme olhar para Deus. Isso revela temor, respeito e reconhecimento da grandeza do Senhor. Em seguida, Deus diz que viu a aflição do seu povo no Egito, ouviu o seu clamor e desceu para livrá-lo. Aqui aprendemos que Deus não é indiferente à dor do seu povo. Ele vê, ele ouve e ele age no tempo certo. Deus chama Moisés para ser o instrumento dessa libertação. Mesmo com medo, inseguro e se sentindo incapaz, Moisés é escolhido. Isso nos ensina que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. O chamado de Deus não depende da força humana, mas do poder dele. Quando Deus chama, ele vai junto, sustenta e direciona. Essa história nos convida a refletir se temos reconhecido a presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes Deus está falando, mas estamos distraídos. Ele continua chamando nomes, esperando uma resposta como a de Moisés. Eis-me aqui, o Senhor ainda usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias, desde que estejam dispostas a obedecer. Além disso, a sarça ardente revela que Deus é santo e se manifesta no meio do comum. Aquele lugar era apenas um deserto, um ambiente simples, esquecido, sem destaque algum. No entanto, quando Deus se manifesta, o lugar se torna santo. Isso nos ensina que não é o lugar que faz a presença de Deus. É a presença de Deus que transforma o lugar. Onde Deus entra, o ordinário se torna extraordinário. Quando o Senhor manda Moisés tirar as sandálias dos pés, ele está ensinando sobre reverência, submissão e respeito. As sandálias representam a caminhada humana. A poeira do deserto, as marcas do passado. Deus estava dizendo: antes de eu te usar, preciso tratar a sua postura diante de mim. Não se pode cumprir um chamado santo sem um coração quebrantado. Outro ponto poderoso dessa história é que Deus se apresenta como o Deus que vê e ouve o sofrimento do seu povo. Ele diz que ouviu o clamor de Israel e desceu para livrá-los.
Isso nos mostra que Deus não é indiferente à dor do seu povo. Mesmo quando parece silêncio, Ele está atento. O céu nunca está fechado para quem clama com sinceridade. Moisés tenta recusar o chamado, alegando incapacidade, medo e limitações. Ele se sente pequeno demais para uma missão tão grande. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. O Senhor não discute com Moisés sobre suas fraquezas. Apenas afirma: eu serei contigo. A presença de Deus é maior do que qualquer limitação humana. A sarça ardente também aponta para um Deus que se revela progressivamente. Primeiro, ele chama Moisés pelo nome, depois, revela sua santidade. Em seguida, mostra sua compaixão pelo povo e, por fim, libera o chamado. Deus sempre trabalha nessa ordem: relacionamento, transformação e missão. Essa experiência marca o início de uma nova fase na vida de Moisés. Ele entra no deserto como pastor de ovelhas e sai dali como líder de uma nação. O encontro com Deus é suficiente para mudar completamente o rumo de uma história. Quem se encontra com o Senhor nunca sai do mesmo jeito que entrou. Assim, aprendemos que Deus ainda chama pessoas comuns, em lugares simples, para realizar propósitos extraordinários. Ele continua usando o fogo da sua presença para despertar chamados, restaurar identidades e levantar libertadores. Basta ouvir a sua voz, obedecer e confiar que Ele estará conosco em cada passo da caminhada. Além disso, a sarça ardente revela que Deus é santo e se manifesta no meio do comum. Aquele lugar era apenas um deserto, um ambiente simples, esquecido, sem destaque algum. No entanto, quando Deus se manifesta, o lugar se torna santo. Isso nos ensina que não é o lugar que faz a presença de Deus. É a presença de Deus que transforma o lugar. Onde Deus entra, o ordinário se torna extraordinário. Quando o Senhor manda Moisés tirar as sandálias dos pés, Ele está ensinando sobre reverência, submissão e respeito. As sandálias representam a caminhada humana. A poeira do deserto, as marcas do passado. Deus estava dizendo: antes de eu te usar, preciso tratar a sua postura diante de mim. Não se pode cumprir um chamado santo sem um coração quebrantado. Outro ponto poderoso dessa história é que Deus se apresenta como o Deus que vê e ouve o sofrimento do seu povo. Ele diz que ouviu o clamor de Israel e desceu para livrá-los. Isso nos mostra que Deus não é indiferente à dor do seu povo. Mesmo quando parece silêncio, Ele está atento. O céu nunca está fechado para quem clama com sinceridade. Moisés tenta recusar o chamado, alegando incapacidade, medo e limitações. Ele se sente pequeno demais para uma missão tão grande. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. O Senhor não discute com Moisés sobre suas fraquezas. Apenas afirma: eu serei contigo. A presença de Deus é maior do que qualquer limitação humana. A sarça ardente também aponta para um Deus que se revela progressivamente. Primeiro, Ele chama Moisés pelo nome, depois, revela sua santidade. Em seguida, mostra sua compaixão pelo povo e, por fim, libera o chamado. Deus sempre trabalha nessa ordem: relacionamento, transformação e missão. Essa experiência marca o início de uma nova fase na vida de Moisés. Ele entra no deserto como pastor de ovelhas e sai dali como líder de uma nação. O encontro com Deus é suficiente para mudar completamente o rumo de uma história. Quem se encontra com o Senhor nunca sai do mesmo jeito que entrou. Assim, aprendemos que Deus ainda chama pessoas comuns, em lugares simples, para realizar propósitos extraordinários. Ele continua usando o fogo da sua presença para despertar chamados, restaurar identidades e levantar libertadores. Basta ouvir a sua voz, obedecer e confiar que Ele estará conosco em cada passo da caminhada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor continua se revelando ao teu povo
assim como fez com Moisés. Nós reconhecemos que o Senhor é santo, poderoso e fiel. Nos ajuda a tirar as sandálias do nosso coração, a abandonar tudo aquilo que nos impede de nos aproximar da Tua presença. Purifica nossas vidas, nossos pensamentos e nossas atitudes. Pai, se existe medo, insegurança ou dúvida dentro de nós, nós colocamos tudo diante do Teu altar, assim como o Senhor chamou Moisés. Chama-nos também para viver o Teu propósito, dando sensibilidade para ouvir a Tua voz, coragem para obedecer e fé para confiar. Que o fogo da Tua presença arda em nós, não para nos consumir, mas para nos transformar. Olha para cada vida que acompanha esta palavra. Visita os lares, cura os enfermos, consola os corações aflitos e renova as forças dos cansados. Pai Santo e Eterno Deus, continuamos diante da Tua presença, com o coração quebrantado e a alma rendida a Ti. Reconhecemos que sem o Senhor, nada somos e nada podemos fazer. Assim como Moisés foi alcançado pelo Teu fogo no meio do deserto, nós pedimos que o Teu fogo continue queimando em nossos corações, consumindo tudo aquilo que não Te agrada e renovando a nossa fé. Senhor, tira de nós toda resistência, todo medo e toda insegurança que nos impedem de obedecer ao Teu chamado. Muitas vezes nos escondemos atrás das nossas limitações, mas hoje declaramos que confiamos não na nossa força, e sim na Tua presença, que possamos ouvir claramente a Tua voz e responder com obediência, mesmo quando o caminho parecer difícil. Santifica, ó Deus, os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas decisões. Ensina-nos a tirar as sandálias do orgulho, da autossuficiência e da incredulidade, para caminhar em reverência diante de Ti e que nunca percamos o temor santo que nos mantém alinhados com a Tua vontade. Visita agora cada vida que está ouvindo esta palavra. Entra nos desertos, nos lugares de dor, de dúvida e de cansaço. Revela-te como o Deus que vê, que ouve e que age. Levanta os caídos, fortalece os fracos, cura os feridos e renova os que estão desanimados. Assim como o Senhor prometeu estar com Moisés. Nós recebemos hoje essa mesma promessa, a Tua presença conosco todos os dias. Caminha à nossa frente, abre portas, derruba impedimentos e nos capacita para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nossas vidas sejam uma oferta viva em Tuas mãos, queimando continuamente no fogo da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em santidade e obediência todos os dias da nossa caminhada. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém.